Aleluia. Podeis assentar. Saiu lindo esse hino. Cantaram muito bonito. Deus abençoe. Canaã, que seja triunfante essa caminhada. E as bênçãos do eterno Deus estejam sobre esse ministério. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 8. Deus abençoe. Capítulo 8. Pode se sentar, pode ficar sentado mesmo. Nós estamos no culto de ensino e hoje é mais devagar, mais quietinho, mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus e aprender. Oxalá muito mais pessoas tivesse com entusiasmo e vontade de aprender da palavra, né? Eu tenho certeza que Deus tem, todas as quartas-feiras, Deus tem falado conosco. Eu tenho saído daqui abastecido pela palavra, porque ela tem poder de saciar a nossa sede e de preencher as lacunas da nossa alma, os vazios que poderiam existir se nós não aprendêssemos da palavra de Deus. Nós estamos vivendo num tempo, numa geração em que aquela enfermidade sentimental, psicossomática, a depressão, tem invadido o coração de pessoas, a alma de pessoas, e muita gente tem desistido da vida por conta desta situação. Muitas vezes é falta de Deus, muitas vezes. Mas, de qualquer forma, é uma enfermidade, uma doença que nós provocamos. Ou por fazer alguma coisa extravagantemente, trabalhar demais, excessivamente, se isolar excessivamente, e tantas outras formas de ela florescer, né, sobressair na nossa vida. Mas não sou médico e nem psicólogo, mas é mais ou menos, eu entendo mais ou menos por aí, que nós algumas vezes causamos e outras vezes ela vem por falta de Deus mesmo, vazio na alma. Lucas capítulo 8, Jesus, ele ensina aqui em Lucas, e ele traz algumas parábolas, e ele fala, depois da parábola do semeador, ele fala da parábola da candeia. E parábola era uma forma de Jesus ensinar para que as pessoas entendessem as suas verdades. Ele contava uma história sobre alguma situação que ele queria abordar, para que as pessoas entendessem e não tivesse desculpa depois. Nós não entendemos o que o Senhor disse. E ele foi bem claro com uma lição prática da vida. E aqui, no versículo 16, de novo ele traz uma lição dessa. E ele diz assim: e ninguém acendendo, ou ninguém que acende uma candeia, a cobre com um vaso, ou põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisas ocultas que não haja de se manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque qualquer que tiver
lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Eu quero apenas trabalhar o versículo 16, e eu gostaria que você fosse também um pouco mais no versículo 26. Talvez você pense, mas não tem nada a ver o que o senhor vai dizer aí, mas eu quero que você vá no versículo 26, que diz assim, encontraram? Depois você pode deixar a Bíblia aberta, que nós vamos acompanhar. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que estava de frente da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que se arrebentava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas ele quebrava as prisões e era impelido pelos demônios para o deserto. Perguntou Jesus: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Amém? Quando a gente vê essa passagem bíblica, nós temos em mente muitas vias para nós abordarmos. E nesta noite eu quero abordar uma via simples e que é de total responsabilidade de cada um de nós, cada crente. Quando eu olho para o texto e vejo Jesus dizendo que ninguém que acende uma candeia, pode voltar, Maili, lá na 16, tá? No verso 16. Ninguém que acendendo uma candeia a cobre com um vaso e põe debaixo da cama, ou põe debaixo da cama, mas põe no velador para que os que entram vejam a luz. Eu separei esse texto em 4 partes, e eu gostaria de falar dessas 4 partes dele e mostrar para você quem realmente você é. Primeiro, você é uma candeia. Você é uma candeia. Se alguém não sabe o que é uma candeia, é uma luz fraca de vela ou de fogo com azeite que se fazia naquela época, com um vasozinho de barro ou de metal, colocava-se um pavio de tecido ou de qualquer outra coisa que pudesse ficar ali mantendo aquele fogo, e o azeite era o combustível disso, e aquele fogo ficava aceso o tempo que tinha azeite neste vaso. E quando Jesus faz menção desta luz pequena, desta luz fraca, que não é como essa, ele diz: ninguém que acende uma candeia. Ninguém que acende uma candeia. Aqui eu quero fazer a primeira divisão. Ninguém que acende uma candeia. Você já imaginou se nós estivéssemos aqui e de repente as luzes todas apagassem e ninguém tivesse o bendito celular na mão? Aí alguém lembra que em um certo lugar aqui dentro da igreja já viram algumas velas. É uma hipótese. Já viram algumas velas. E para você chegar naquelas velas,
você vai correr atrás de alguém que conhece e dizer: você viu, você sabe que tem umas velas aqui, não sabe? Sim, eu sei. Onde elas estão, rapaz? Deve de estar nas gavetas lá da cozinha, deve de estar lá no almoxerifado, deve de estar no escritório, na sala do pastor Reginaldo, na sala do pastor Anderson. Não sei, deve de estar em algum lugar, e tem que procurar. E a gente vai correr e procurar esta vela para dar luz ao ambiente que nós estamos, certo? É quando dá aquelas chuvas fortes e o raio cai, e na sua casa você vai precisar da vela. E para achar a bendita vela, você vai correr muito se você não guarda num lugar só. Não é assim? A gente tem que correr. E aí, se não tem vela, pronto, aí dá confusão. Eu não falei para comprar vela? Aquele dia eu queria comprar vela no mercado e você não deixou. Está vendo? Agora a gente precisa e não tem. Mas para essa vela se tornar vela, ela precisa passar por um processo de construção muito grande. Tem que se achar o material, não é? Eu não vou saber falar todos os materiais que usa, mas eu lembro do barbantezinho que vai no meio dela, que é o pavio da vela, e que quando ele pega fogo, aquele material sólido que ajuda aí, quem sabe aquele material? Parafina. A parafina, obrigado. A parafina da vela mantém o pavio úmido e aí ele continua dando luz até a parafina derreter e ficar só aquela coisinha derretida ali no chão, não é? Quando a gente vai nos cemitérios por aí, a gente vê muito isso, aqueles pavios, aquelas velas todas derretidas ali. Derreteram de tanto queimar. E aí, para você ser encontrado, existe um trabalho muito grande de alguém que precisa de você. Para você ser fabricado, existe um trabalho muito grande de alguém que precisa de você. Se você já existe e é uma velazinha e está em um lugar indevido, numa hora devida, numa hora precisa, alguém que precisar de você vai te procurar até te encontrar. E esta pessoa tem muito trabalho de fazer isso. E quando ela acha a vela, ela vai dizer assim, quando ela acha essa candeia, vamos trocar de vela para candeia, né? Quando ela acha essa candeia, a pessoa acha essa candeia, ela fica feliz, porque ela vai conseguir a luz que ela precisava. Pelo menos um pouquinho de luz, mas ela tem a luz que precisava. Era a necessidade, o necessário que ela encontrou. E aí a felicidade acontece. Ela vem, ela tem fogo, e ela vai lá e acende a vela, e ela vai iluminar parte de onde ela está, do lugar onde ela está. Se você já não existe, você vai ser fabricado. E esse processo de fabricação começa desde antes de você existir. Porque nesse processo de fabricação já tem uma escolha. Deus te escolheu para amar. Deus te escolheu para um projeto maravilhoso na terra dos viventes. Deus te escolheu para coisas com propósitos nesta vida. Ninguém existe nessa vida sem propósito de Deus. Ninguém existe nesse mundo sem ter um propósito de Deus na vida. Talvez nós demoramos muitos anos para encontrar qual é o nosso propósito na terra. Mas se você procurar, se você insistir, se você se prontificar, se você deixar o coração aberto e atentar para as coisas de Deus, você terá com certeza o destino que Deus preparou para a sua vida. E o nome do Senhor será glorificado. Eu estava pensando neste primeiro ponto, quando Jesus diz, ninguém acende uma candeia
e coloca escondido num vaso. Ninguém que acende uma candeia coloca escondido num vaso. Quem escolheu você foi Jesus, foi Deus. Antes de você existir. Salmos de número 139. Se você pode, leia um pedacinho deste salmo, porque faz bem para você. Se você estiver pensando que não é nada, que não é ninguém, e que está passando desapercebido diante da face do Senhor. Você não está passando desapercebido. Ele te conhece de antes de você existir. Aí o salmista diz assim: Senhor, Tu me sondaste, me conheces. Tu conheces o meu assentar, meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Cerca o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conhece. Aí ele continua, nessa poesia maravilhosa. Eu vou ler que vale a pena. Tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde irei eu do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra, a Tua direita me susterá. Ah, se eu disser, de certo as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, porque aquele que é luz, ele tem poder de acender candeeiro. Aquele que é luz, ele tem poder de acender candeeiro que está apagado, ou que está escondido dentro de vaso, ou debaixo de cama. Ele é capaz de colocar este candeeiro num velador e fazer o nome dele ser engrandecido. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas são luz para ti. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Ele disse assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso. Esse terrível aqui é assim, extraordinário. O escritor não achou outra palavra, é terrível, extraordinário, maravilhosíssimo. Fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Imagina isso, um embriãozinho no ventre da mãe, quando ele atinge lá o útero da mãe, ele é simplesmente um embriãozinho que não tem forma humana, que não tem nada, mas já tem vida, e Deus já conhece você antes de você sair do lugar que saiu, e até chegar no útero, Ele te conhece. Antes de você existir, Ele já te conhecia. É maravilhoso isso. É esse Deus que toma você e diz assim: você é a vela que eu preciso. Você é o candeeiro que eu tenho que ter na mão. Você é o facho de luz que eu preciso. Eu escolhi você e não abro mão da tua existência, da tua vida. Ninguém que acende uma candeia, quando você nasceu, quando você existiu, já havia um propósito de Deus para você. Quando você aceitou a Cristo como Salvador, reconhecendo que Ele é aquele que apaga os seus pecados pelo poder do seu sangue na cruz do Calvário.
Quando você levantou a sua mão e aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma, nesse dia, Ele acendeu a luz do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você foi incendiado pelo poder do Espírito Santo. O fogo do Espírito de Deus caiu sobre a sua vida. Pastor, mas não é no dia do batismo do Espírito Santo? O dia que você aceita Jesus como Salvador, Ele já entra e faz morada dentro de você. Aí o batismo com o Espírito Santo é consequência disso. Mas nesse dia, acendeu uma luz dentro de você. Quando Ele te chama, ou você reconhece que você precisa estar nas mãos dEle, que Ele é Senhor da sua vida, acende a luz do candeeiro. Efésios capítulo 5, versículo 8 diz assim: porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz. Olha só, em outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz. E como luz, andai como filhos da luz. Como luz, andai como filhos da luz. Você sabe quem você é. Um candeeiro que Deus escolheu para iluminar. Amém? Então, ponto. Só que, sabendo quem somos, na nossa vida de fé, normalmente, não precisa ser só na vida religiosa, de fé, de crença, não. Na vida secular, onde você trabalha, onde você estuda, onde você vive, dentro da sua casa, nós vamos encontrar embates na vida. Vamos encontrar situações que o inimigo vai usar para tentar roubar, assaltar a nossa fé. E aí então ele, como um vaso que é colocado sobre a vela ou sobre a luz, ele coloca situações que faz com que a sua chama vai se apagando. Você sabe que se você colocar física, que você estuda na terceira série de 1980, 1970, né? Se você colocar uma vela acesa e colocar alguma coisa cobrindo o oxigênio daquilo, o fogo não tem oxigênio, logo não tem mais chama. Não é assim? Você já fez essa experiência na escola? Já fizemos. Eu era criança faz muitos anos, mais de 40, e eu lembro. E assim é na nossa vida. Algumas situações, elas vêm sobre a chamazinha que a gente tem a responsabilidade de soltar, e elas cobrem como um vaso, e nós perdemos o brilho, o fogo, vivemos apagados, e andamos comumente sendo uma luz, mas sem facho. Como uma luz, mas sem o brilho. Como uma luz, mas como qualquer outra vela dentro da caixinha. E Deus está dizendo: eu preciso que você alumia, clareia, brilhe neste mundo de trevas, de densa escuridão. Eu preciso que você brilhe com esta luz que eu acendi quando você me aceitou como Salvador. Eu preciso que você continue brilhando. Mas Deus, tem um problema aqui na minha casa. Não interessa o problema. Brilhe, brilhe, brilhe. Não deixe o seu fogo apagar. Outras vezes, como um vaso que
cobre a nossa chama são os nossos vícios. A nossa vida comum, de crente comum. Nos tornamos crentes porque um amigo é, porque continuo na igreja porque a minha família está lá. Dá para entender isso? Temos potencial de sermos luz, mas estamos apagados. Não fazemos a diferença para ninguém. Quando Jesus, Ele está dizendo, todo homem, qualquer pessoa que acende uma candeia, ele é inteligente o suficiente para não colocar escondido num vaso. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus foi inteligente o suficiente para não te colocar escondido num vaso. Ele foi suficientemente poderoso para te dar a autoridade de brilhar, brilhar, brilhar e continuar brilhando. E contagiando pessoas com esse seu brilho. Se a gente parar aqui para pensar, quanta gente está dentro de um vaso emborcado? Quantas pessoas estão vivendo uma crença hipócrita? Quantas pessoas estão vivendo de fingimento dentro das igrejas? Quantas pessoas estão vivendo debaixo de costumes que traz para eles um alívio, mas na verdade são prisões? Não estou falando de usos e costumes, não. Eu estou falando de conduta, de personalidade, de caráter, de brio. Quantas pessoas que estão vivendo com a Bíblia debaixo do braço, no dia que vem para o culto, pega o seu instrumento, pega a sua ferramenta, eu não sei o que faz, mas de vez em quando faz o que faz aqui, mas quando está lá fora, vive comum como qualquer outra pessoa mundana. Quantos pegam sua Bíblia e vêm para a igreja, mas quando sai daqui, vivem debaixo da mentira, vivem debaixo de uma mentira, se enganando. Pessoas que têm aparência, a Bíblia diz isso, mas no fundo, a realidade não condiz. Jesus te chamou para ser luz na escuridão. Luz na escuridão. Aí de repente, aqui talvez não tenha. Creio que não. Mas de repente, igual em alguns lugares que eu já vi, o cabra está aqui, faz o que tem que fazer. Se eu colocar assim, o cara é músico, o cara faz isso, faz aquilo, a gente dirige a mensagem, né? Então, assim, vou jogar no vento, porque talvez aqui não tenha. Mas tem gente que está vivendo com um vaso do pecado em cima dele, que não deixa a luz que ele tem para brilhar nunca. Porque ele está aqui no dia do culto, mas no dia que ele está de boa, ele está no barzinho, está com a conduta e acompanhado com outras amizades que levam ao pecado, e aí, não, toma só essa, não dá nada. E o abençoado vai, toma aquela, e toma outra, e mais outra, ainda ele dá aquelas olhadas do lado assim, né? Eu tenho uma experiência dessa com um irmão em uma cidade que eu trabalhei, no sul de Minas Gerais, e ele era até uma pessoa influente na cidade, e nós paramos num bar para tomar um café expresso, e o irmão estava no balcão, e o balcão tinha uma divisão
assim, e tinha uma outra divisãozinha embaixo, né? E a hora que nós entramos, eu e o pastor, a hora que nós entramos, ele escondeu as latinhas assim e tal, mas era 6. 6 latinhas. E ele escondeu assim debaixo do balcão e tal. E aqui ele estava bebendo, não deu para esconder, né? Porque não deu tempo de fazer tudo que tinha que fazer. E a hora que ele viu que... Irmão, não tem jeito. Quando a gente chega, a gente não consegue, assim... É automático. Você logo olha no pecado do cabra, não é? Não é assim? A gente entra, dá de cara com aquela situação, a gente entra no pecado da pessoa. E não dá para você fingir que não viu, não dá. Aí ele viu que a gente viu, ele disse assim, pastor, rapaz, eu estou aqui, eu vim do médico agora, e o médico disse que eu tenho que tomar pelo menos 6 por dia, porque eu estou com um bico de papagaio aqui, rapaz, e o bico de papagaio sai nesse trem. Conversa do diabo, viu, irmão? Eu tenho certeza que o médico não falou nada para ele. E se ele estava com um bico de papagaio, aquele dia ele teve um bico de arara, porque era 6 latas. Sabe que nós não podemos confundir quem somos, onde estivermos. Se você está no bar, você é luz. Toma uma. Cara, eu não tomo, você sabe, eu sou crente, eu não tomo. Ah, mas crente não pode? Pode, mas eu não tomo, eu não tomo, não faço parte disso. Então prova que crente pode. Não, eu não vou provar, eu não tomo. A minha Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Mas eu não vou tomar, tá bom? Toma, fique à vontade. E eu vou em casa, depois você vai comigo, nós vamos tomar um café. E o cara não toma café. Aí eu digo, toma um café. Cara, eu não tomo. Toma um café, rapaz. Por quê? Você está errando se você tomar um café? Não é que... Entendeu? Mas o diabo é sujo. Dizem que quem toma aquele negócio é gostoso. Dizem que é gostoso. E o cabra vicia naquilo. Eu não estou fazendo apologia a esse trem, não. Eu só estou querendo dizer que muitas vezes isso é um vaso que está emborcado em cima da sua luz. Sabe por quê? Não vai te fazer bem, vai te afastar das coisas de Deus, vai te deixar longe de uma vida espiritual santa e verdadeira. Você, do jeito que mente para tomar uma, você mente para qualquer outra coisa. Do jeito que você mente por causa de uma cervejinha, por causa de uma cachaçinha, por causa de uma caipirinha, por causa do não sei o quê, de uma biritinha, por causa de um rabo de galo, por causa de qualquer mentira que você dá lá nesse negócio, você mente em qualquer outra área da sua vida. Você não é confiável. Luz é dentro do vaso e fora dele. Eu posso chegar mais fundo nesse aspecto. Porque tem coisas que a gente deixa de falar e as pessoas, às vezes em casa, lembra, né? Aquilo lá, não é? Aquela coisa, lembra daquilo outro. Muitas vezes, o vaso que está emborcado sobre você é o da murmuração. Esse também apaga a luz, tira o oxigênio. Você até vem para o culto, participa de tudo, canta, prega, revela, profetiza, mas murmura.
está lascado. Porque você não vai entrar na terra. O povo de Israel, os que murmuraram, todos, ficou para trás. Eu estou falando fatos, não estou inventando nada, estou pregando palavra, o que a Bíblia diz. E Jesus estava falando de vida prática, do dia a dia. É o dia a dia que nos consome, que nos tem que dar esperança, tem que fazer a gente viver na luz de Deus. Nós temos que ser exemplo debaixo de um vaso, dentro de um vaso, debaixo de uma cama. Nós não podemos deixar que a luz que Ele acendeu um dia na nossa vida, ela venha a ser apagada por qualquer circunstância que nos rodeia. Nós devemos acender cada dia mais outras chamas para que o nome de Deus seja engrandecido na nossa vida. Quando você se mistura, aquelas pessoas que você se misturou e se tornou comum com eles, esquece. Nunca eles vão entrar na igreja que você frequenta. Se eles querem uma coisa diferente, é do que eles vivem, não o que vive com eles. Se no meio deles você fala da mesma forma, xinga, faz todas as coisas que eles fazem, nunca esta sua companhia vai vir para cá. É mais fácil você ir para lá. Ele vir para cá? Não. Hoje é Giló, né, Reginaldo? Cadê o Reginaldo? Não está aqui, não? Mas é isso mesmo, irmãos. É a Bíblia quem diz. E não tem como eu mudar você. Você que murmura, não tem como eu dizer para você, olha, para de murmurar, a não ser que coloque um chipzinho, e quando um sensorzinho, quando você murmurar, ele toca bem alto para todo mundo ouvir. É fácil saber quando você murmura. O irmão que é mais crente que você pode saber das suas falas lá em casa? O pastor pode ouvir as suas conversas lá em casa? No seu trabalho? Onde você anda? É simples assim. Se não pode, então você não deve, porque está fora. Agora, se você pode, aí você deve. Tipo, pastor Sandro é uma bênção. Que homem abençoado. Ele viajou esses dias, nós ficamos sentindo falta dele. E que bênção. Agora você chegar aí, pastor Sandro, irmão, não vou nem falar, já não pode. Ninguém pode ouvir. Só você e quem está combinado com as suas murmurações. Só. Ninguém do seu lado pode ouvir. Então está errado. Mas se você disser bom testemunho, se a sua boca proferir palavras boas, santas, se os seus pensamentos forem pensamentos de paz, se a sua mente estiver coisas sadias, aí a luz está brilhando e está valendo para qualquer momento. Vamos seguir, senão nós vamos parar aqui nesse vaso emborcado. Até aqui tudo bem? O vaso emborcado aí é um problema. Mas a sua luz tem que acender. Ninguém, depois de acender uma candeia, cobre com o vaso. É claro aqui. Ninguém faz isso. Porque a candeia tem que ser exposta. Se você não está exposto, algum problema está acontecendo. Se você não está iluminando, clareando os passos das pessoas que estão ao seu lado, alguma coisa está errada. Você não está no lugar devido. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. A maneira que você responde às revelações de Deus na sua vida vai determinar se a sua luz vai acender mais ou se ela vai se apagar de uma vez.
Entende isso? Vou repetir. A maneira que você responde à determinação de Deus, o chamado de Deus, aquilo que Ele te vocacionou, a sua fé, a sua vida diária, a sua vida devocional, a sua vida com Deus diariamente. Se você responde de acordo com a determinação de Deus, isso vai determinar se a sua luz vai acender mais ou se ela vai se apagar de vez. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida e você possa se acender cada dia mais. Amém? Se não dá para dar glória a Deus, pode falar, ai, 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 ui, está doendo, pode gritar aí. Aleluia. Haverá dias difíceis. E esses dias difíceis são os dias que o vaso tentará cobrir a sua luz. Às vezes, é alguém que tem um ministério e ele acha assim, nossa, o pastor está me barrando, não é? Ou aquele departamento não deixa que eu entre lá, tem vontade, ou o fulano, não, irmão, deixa a sua luz acender. Não é pastor que barra quando Deus acende alguém, ninguém pode barrar, porque Ele não coloca dentro de vaso. Quem Deus acende não é colocado dentro de vaso nenhum. Quem é colocado supera todas as adversidades da vida e vence uma a uma, em nome de Jesus. Ninguém, depois de acender uma candeia, você vai decorar esse texto hoje. Ninguém que depois de acender uma candeia cobre com o vaso ou põe debaixo de uma cama. Aqui está outra situação. Uma candeia debaixo de uma cama pode ser um grave acidente, um prejuízo muito grande, vai trazer um prejuízo muito grande, e pode ser drástico demais. Porque se você acende uma lâmpada, uma vela, uma luz, uma candeia, e coloca ela debaixo de uma cama, você sabe que as chamas, dependendo da proporção de oxigênio, as chamas crescem. E a tendência do fogo é subir. Não é assim? O fogo sobe, a tendência dele é subir. Vai que você coloca uma lâmpada que você quis acender debaixo de uma cama, ela não vai dar o brilho necessário na sala que está essa cama, mas ela vai queimar o colchão, vai incendiar a casa e vai ser um prejuízo gigante, vai ser muito ruim para quem deu luz a essa luz. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que às vezes, nós, lâmpadas, quem te faz e quem acende você, ele tem a responsabilidade de não te colocar num vaso e nem te colocar, lê o texto, e nem te colocar debaixo da cama. Ele tem esse cuidado. Porque ele sabe que ele vai te apagar ou vai fazer você acender demais, que vai escandalizar tudo. E aí, eu fico pensando nesse texto que, quando você começa a incendiar, de maneira que você diz assim, agora eu sou crente, quero ver quem toca em mim. Aí a mulher briga com você, ou você com ela, ela diz assim, ai daquele que toca no ungido do Senhor. Não é? É mais ou menos isso, e ele super crente, acendendo tudo, queimando todas as coisas, dando prejuízo para todo lugar. Tem crente que exagera, irmão, no seu brilhar a luz.
exagera demais, que acaba escandalizando. Eu não sei se você viu nesse período que nós vivemos aí, muitos, né, com falácias e não sei o que, acaba escandalizando o Evangelho. Mas você é uma luz que Deus teve todo o cuidado de colocar no velador, no lugar certo. No lugar certo. Deixa eu correr aqui, senão não vou chegar onde eu quero. O Salmo 18, 28 diz assim: porque tu acenderás a minha candeia, ó Senhor meu Deus, iluminará as minhas trevas. O salmista tinha a ideia de que Deus era a sua luz. Ele era iluminado porque a presença de Deus era sobre ele. E a cama aqui também traz para nós uma outra linha de pensamento. E nós podemos pensar na cama como um conforto. Ninguém acende a vela, a luz, a candeia e coloca debaixo da cama. E deixa lá para o cabo ficar deitado, descansando, dormindo, todo coisado o tempo todo. O culto está acontecendo, ele está em casa, assistindo pela TV, pela internet. O culto está acontecendo, eu não gosto daquela igreja. O culto está acontecendo, ele diz, hoje eu não vou porque eu estou quebrado, estou muito cansado. Crente não pode ter essas desculpas. Pastor, mas eu tenho direito de me cansar. Tem, mas a vida de crente é uma vida de sacrifício vivo. Sacrifício vivo. E aí quando eu olho para isso tudo, eu vejo, irmãos, que tem muitas velas, muitas lâmpadas acomodadas debaixo da cama, só clareando ali e quase que incendiando o colchão. Mas só está naquele lugarzinho. Clareia os pés. Você tem que clarear a vida, o caminho. Você tem que indicar o caminho. Você é uma seta que indica o caminho para o céu. A sua luz é uma seta que indica o caminho para Jesus. As pessoas olham para você e dizem, eu encontrei aquilo que eu esperava, aquilo que eu precisava, aquilo que eu buscava. A mulher samaritana, quando olha, e ele diz assim, vai mulher, dá um pouco de água. Não tem, mas me dá dessa água. Se você soubesse quem fala com você, você daria. Aí ela diz assim, você não tem como tirar, e o poço é fundo. Aí ele diz assim, não é dessa água. A água que eu vou te dar é uma água que não vai ter, você nunca mais vai ter sede, e ela vai fazer saltar de você uma fonte para a vida eterna. Esta é a água que eu vou lhe dar, mulher. Aí ela disse para Jesus, então me dá desta água. Você não tem nem uma canequinha aí? Como que você vai me dar desta água? Então vai na cidade e chama o teu marido. Ela diz, eu não tenho. Chama, eu sei que você não tem. Você tem um número, mas chama esse que tem aí, todos eles aí, e vem para cá. Quando Jesus profetiza sobre a vida dela todas estas coisas, e ainda revela a situação, o estado atual daquela mulher, ela diz, verdadeiramente o Senhor é um profeta. Será que o Senhor é o Cristo que havia de vir? Ele diz, tu dizes. Aí ela vai para a cidade, e chegando lá, ela começa já a pregar Jesus Cristo. E ela diz assim, olha, gente, eu encontrei o homem. Você é uma mulher de vida pregressa muito fácil, você é uma vida louca, você acha homem qualquer hora. Não, gente, não é isso. Eu achei o Messias, aquele que os profetas profetizaram, aquele que havia de vir, o Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele está lá no poço de Jacó, venham comigo. E ela levou as pessoas para aquele lugar. Muita gente se converteu, porque ela encontrou a luz que acendeu ela, e ela acendeu outros, e assim o nome de Jesus foi glorificado. Aleluia. Aleluia. Precisamos sair da displicência.
A coisa está acontecendo, mas os crentes estão sem problema. O mundo está girando. Nós queremos sucesso, mas não procuramos o dono dele. Nós queremos a bênção, mas não procuramos quem dá a bênção. Nós queremos a vitória, mas nós nunca clamamos por aquele que é o guerreiro, o campeão dos campeões, Senhor dos senhores, general de guerra, a nossa bandeira, o nosso Deus. E aí, nós ficamos na resistência de não querer ascender, não querer brilhar mais. Eu quero confessar uma coisa aqui para vocês. Eu não lembro o ano, que eu sou ruim de guardar a data. E eu trabalhava com um pastor muito amigo. E eu, exausto um dia, estafado, eu estava voltando de uma viagem, ele sentado do meu lado, e eu vinha pensando, e eu disse assim: eu vou parar com tudo. Eu vou parar com isso, vou parar com isso, vou parar com isso. Fui listando tudo que eu ia parar e falando com ele. Vou parar com isso, vou parar com isso, vou parar com isso e vou parar com isso. Aí ele olhou para mim e falou: mas você faz tudo isso? E eu fazia para ele tudo isso. E eu disse: eu vou parar, porque eu preciso, senão eu vou morrer. Aí ele disse: não, se você parar, quem vai fazer? Não, isso é fácil, arruma outros, cada um faz uma coisa e mais gente trabalha. E poucos dias depois, eu mal sabia que a minha função ia triplicar, que os problemas seriam muito mais altos, de altos valores, de outra envergadura. Deus estava me preparando, me deu força suficiente para chegar até ali. E Ele disse: eu não vou deixar esta situação se emborcar sobre a tua luz. Eu vou mudar esta luz de lugar e vou colocar sobre um velador. Eu assumi Marília, aceitei a proposta do pastor Jorge, assumi Marília. 0 crente, começar a igreja, que é a coisa mais difícil de qualquer ministério, de qualquer trabalhador na obra do Senhor, plantar uma igreja. E começamos ali com 16 pessoas naquela igreja. Aí nós começamos com escola dominical, de domingo de manhã, círculo de oração, não lembro qual era a data do círculo de oração, mas as irmãs que tinham de 16 pessoas, entre homens e mulheres, as 16 pessoas ali, daquelas 16 já tinha círculo de oração. Aí nós formamos o coralzinho, eu e a minha família, mais um coral. Aí tinha uma orquestra, eu e meu violão, mais uma orquestra, e fomos trabalhando para Jesus. Graças a Deus, graças a Deus, Ele não deixou que vaso ou cama fosse o meu pedestal, mas Ele me colocou no velador e disse: você vai clarear para outras pessoas. E Deus tem este propósito para qualquer crente. Qualquer crente. Não tem aqui um crente superior a nenhum outro. Todos somos iguais. Na régua de Deus não existe maior, mais alto. Somos medidos de uma mesma forma. Ele sente o cheiro da sua adoração. Ele sente as batidas do seu coração.
Ele sabe quando você vai falar para reclamar, ou quando você vai falar para adorar, ou quando você vai falar para questionar. Ele sabe. Ele conhece o seu caminho. Deus quer que você indique o caminho do céu. Você é uma seta, uma luz que indica, que aponta Jesus para outras pessoas. E para você ser esta chama, você precisa manter na vida de fé, na vida social, na vida secular, na vida profissional, na vida religiosa, você precisa manter a mesma pessoa, o mesmo caráter. Você precisa ter a mente de Cristo para viver uma vida santificada com Ele, para que o nome do Senhor seja glorificado, a igreja seja abençoada e você tenha a sua recompensa no tempo devido. Sabe por que Ele te acendeu? É exatamente para dar sequência a essa história que está nesse texto. Quando ele fala com aquelas pessoas que estão ali, e fala da luz que ele precisa clarear, ele logo sai dali e vai para outra banda. Ele diz assim: passemos para o outro lado. E ele sabia que quando ele chegasse lá, ele encontraria uma situação difícil. E ele pega os seus discípulos e vai para o outro lado do mar da Galileia. Mas no meio do mar, o diabo sabia que Jesus estava chegando em Gadara. E Gadara era uma cidade complicada, onde algumas pessoas tinham um egoísmo muito grande. Eles viviam para si. Muitos dos comerciantes criavam porcos e derivados para não dizimar, porque o judeu era obrigado a dizimar, tinha que dizimar. Para não dizimar, eles cuidavam de porcos, e o porco, o judeu não aceita nada dele, nem o dízimo, e nem come. E aí, Jesus chega nesse lugar, onde tinha 2 homens que estavam terrivelmente endemoniados. Em outro texto fala dos 2. Nesse, um tinha ido comprar comida. E um tinha ido para a cidade. Comprar comida foi os discípulos, né? Mas nesse texto fala de um só, porque o outro tinha ido para a cidade. Mas quando Jesus está chegando, ou antes dele chegar ainda no mar, o diabo sabe que ele está indo para Gadara. Então ele faz um vento forte soprar no mar da Galileia. Não era um vento da parte de Deus. Não era um vento que era permissão. Era um vento para atrapalhar eles chegarem do outro lado, para o barco afundar, ou para eles desistirem de chegar. Era um vento contrário, com forças malignas, para desestruturar o caminho de Jesus para chegar em Gadara. Mas Jesus, irmão, enquanto o vento soprava, o que ele fazia? Eita, escola dominical para todo mundo. Enquanto os discípulos estavam assustados, o vento soprando, pau quebrando, Jesus fazia o quê? Aleluia. Sexta-feira. Jesus dormia tranquilo. Ele deve ter enrolado uma manta, alguma coisa, e deitado de lado assim. E ele percebeu que o barco começou a balançar, ele então recostou direito e num profundo sono ele dormiu. O barco indo a pique, Jesus dormindo. Você sabe por que ele estava dormindo? Porque ele sabia que aquele vento não ia barrar ele chegar do outro lado para acender outra vela. Ele sabia que aquele vento não era permissão de Deus. Porque se fosse permissão de Deus, talvez ele não repreenderia. Mas como não era permissão de Deus, ele disse: vento, quieta, cala-te, mar, acalma.
E a Bíblia diz que houve bonança. Em Apocalipse, eu não me lembro onde está em Apocalipse, mas a Bíblia fala dos 4 anjos que comandam os 4 ventos da terra, dos 4 cantos da terra. São anjos que comandam. Deus dá ordem e eles sopram, e o vento vai. Deus dá ordem e eles sopram, e o vento vai, para manter a vida no nosso planeta. Esses anjos são ordenados por Deus, e o trabalho deles é controlar o vento. Jesus sabia que aquele vento não era de nenhum desses anjos. Jesus então disse: vento, aquieta-te. Está repreendido. Mar, fica de boa. Descansa aí. E na hora houve bonança. Imagina uma... E de repente... E eles chegam do outro lado. Quando chegam do outro lado... Se você é luz, irmão, você vai passar por isso. O diabo vai levantar ventos para desestruturar, para te fazer parar, para te afundar. Ele vai levantar ventos. Mas você vai saber que os ventos de Deus vão te levar de encontro com as necessidades de pessoas, de encontro com aquilo que Deus te preparou. Mas os ventos de Satanás sempre vão te querer levar para trás, te empurrar para trás. E o dia que você perceber que está indo para trás, clama, repreende, porque o teu caminho é para o alvo, Jesus, a luz de Deus. E aí, Jesus chega em Gadara. Logo o endemoniado vem correndo ao encontro de Jesus, está no texto. Ele vem ao encontro de Jesus e cai prostrado. Até o diabo tem que se prostrar diante dele. Oh, Jesus maravilhoso! É por isso que Paulo diz assim: e foi-lhe dado nome sobre todo nome, o nome sobre todo nome, o nome sobre todo nome é o nome do nosso Jesus, do nosso Senhor. É tão poderoso que o dia que os soldados foram buscar ele lá no horto, no Jardim das Oliveiras, eles perguntaram: quem é Jesus? Ele diz: sou eu! E o exército todo caiu por terra. Pá! O poder do nome de Jesus. E Jesus chega, o gadareno vai ao encontro, cai de joelhos, e Jesus diz assim, ele diz assim: o que nós temos contigo? Jesus Nazareno, filho de Davi. Ele reconhece, o diabo reconhece quem ele é. Ele reconhece Jesus. E aí ele pergunta: o que nós temos contigo? Jesus pergunta: qual é o teu nome? Legião. Irmão, imagina que há 6.000 demônios ali naquele cemitério, só daqueles 2. 6.000 demônios. Eram 2, então era 6.000 demônios. Imagina 6.000 demônios dentro de uma pessoa. A Bíblia diz que ele quebrava cadeias, correntes, e as correntes daquela época era ferro maciço, não é esse ferrinho nosso não. Era ferro maciço, ele quebrava aqueles grilhões, aquelas cadeias, aquelas correntes de aço, ele quebrava tudo e ficava livre, punha medo em todo mundo. Quando ele pegava o diabo pegava ele, sei lá quem ficava com medo de quem, mas eu sei que era o bicho feio o negócio. E aí, quando Jesus chega, esse bicho brabo cai de joelho aos pés daquele que criou o vento, que criou o mar, que fundou a terra, que fez os fundamentos da terra no espaço sideral e estabeleceu tudo que existe entre luz e escuridão, entre céu e inferno. Tudo ele estabeleceu e disse: eu sou, e não há ninguém antes e nem depois de mim. O diabo teve que se curvar diante desse. E sabe quem é esse? Te escolheu para acender uma luz em você. E quando ele pergunta qual é o teu nome, ele diz Legião. Jesus nem manda ele sair. Ele fala assim: o senhor veio aqui para nos atormentar? É o seguinte, não manda a gente lá para aquele lugar.
Mas deixa a gente entrar naqueles porcos ali e a gente te obedece. Ele só foi segundo a ordem de Jesus. Pode ir nos porcos. Porque senão ele tinha que sair dali por ordem, obediência, e ir para o inferno, ou sei lá para onde eles vão. O Hades. Eles tinham que obedecer. Até eles têm que obedecer. Mas sabe qual é a pergunta dele? O que temos contigo? Se você buscar os textos mais perto do original do hebraico, você vai entender que esta pergunta que ele faz é a seguinte: o que nós temos que te pertence? Uma hipótese. O que nós temos que te pertence? Ou o que nós temos que você tem interesse? Ah, irmão, Jesus nem precisou dizer. Eles já tiveram que sair, pronto, acabou, porque eles sabiam que aquele endemoniado, Jesus estava ali para acender nele a luz do seu reino, do seu evangelho naquele dia. Se Jesus fosse responder, ele diria: vocês têm, este aí é meu. O que vocês estão dominando, possuindo, é meu. Me devolve, me dá ele me pertence, ele é meu. Você é mais especial que esse gadareno. Você não precisou estar nas mãos do diabo, nas mãos de legião de demônios. Mas Deus te chamou de onde você estava, acendeu em você uma luz e disse: você é meu, eu não abro mão de você. Por você eu morri na cruz e paguei o preço de sangue. Por você eu vim aqui, por você eu vim te encontrar, por você eu vim te buscar, por você eu vim acender a minha luz em sua vida, para você anunciar que esta luz ainda vai acender muito. Aleluia. Vamos de pé. Você é luz por propósito. Deus quer que você brilhe por onde você passar. Sempre que você estiver no caminho, trilhando o caminho de luz e da luz, os ventos virão contra a sua vida, mas saiba que a sua obrigação é acender outras, e outras, e outras, e outras. Às vezes nós vivemos uma vida comum, dia a dia, e vamos na igreja, praticamos as nossas orações, o nosso culto, a nossa reverência a Deus e tal. E achamos às vezes que só o fato de simplesmente congregar, participar de tudo, estar sendo sincero a Deus, vivendo uma vida reta, a gente acha que é pouco demais. Não se engane. Não se engane. Eu tenho um amigo, Vanderlei Pimenta, faz muitos anos que eu não o vejo. Nós éramos criança. Quando não dava para ir na escola dominical, na igreja sede, que era lá na São Carlos, eu morava na zona sul da cidade. Quando não dava para ir na escola dominical, a gente ia na escola dominical da igreja batista, que tinha perto de casa. Era o fundo de uma casa de uma irmã. Mas eu ia ali porque tinha pirulito. Chupetinha, sabe aquela chupetinha de açúcar vermelha? Daquela. Quando caía no chão e quebrava, a gente pegava e comia aqueles pedaços que caía. Hoje, se pegar do chão, morre. Mas naquele tempo a gente comia o que caía e tal, e não estava nem aí, criança. E naquela amizade de levar ele para a igreja, assistir o culto. De vez quando eu tinha 6 anos de idade, eu me lembro que com 6 anos eu já estava fazendo música, aula de música, e
E ele assistia aquilo tudo e tal, e acompanhava, né, na infância. E passou o tempo. Eu mudei, casei, mudei. Vanderlei mudou para depois de Bauru. Ele era desenhista e ele fazia as artes da escola, da Coca-Cola. Era um cara muito inteligente. E ele trabalhava nas artes. Agora são gráficas, né? Mas naquela época era à mão o negócio. E ele foi para trabalhar nessas empresas e mudou para lá. E os anos passaram, muitos anos. Mais de 25 anos. Já era pai, ele também pai de 2 ou 3 crianças. E muito tempo. Quando eu cheguei na casa dele, eu consegui o endereço, quando eu cheguei na casa dele, ele olhou para mim, deu um sorriso e disse: paz do Senhor, Laílson. E eu disse: paz do Senhor. Você está zoando ou você está crente mesmo? Eu sou presbítero da igreja evangélica quadrangular. Falei: oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, irmão, às vezes o seu testemunho, a sua companhia, se você olhar para trás, pastora Miriam tem tantos exemplos, né? De tantas pessoas que a senhora ajudou a acender a luz daquela vida. Escola dominical, evangelismo, trabalhos de visita, quantos trabalhos de visita, quantas coisas maravilhosas que Deus faz através da nossa vida, e a gente de vez em quando se encontra dentro de um vaso emborcado com a luz apagada. Em nome de Jesus, a partir de hoje, saiba que você é um vaso, que você é uma luz, um candeeiro que Ele escolheu para você acender, apontar a Jesus Cristo para outras pessoas e levá-las para o céu. Amém? Que Deus te abençoe. Enquanto Canaã se prepara, vamos orar. Vamos orar. Eu quero que você ore por você. Ore por você mesmo. Diga: Deus, me dá sabedoria para entender mais. Me dá graça, Senhor, para mim ser melhor. Me dá, Senhor, graça suficiente para mim viver uma vida de crente mesmo, ajustado na Tua palavra. Me dá, Senhor, me dá. Ore, Jesus querido, nós te louvamos. Eu te adoro. Porque Tu és bom, maravilhoso, glorioso, Rei dos céus e da terra. Tu és aquele que acende a luz onde há escuridão. E nós aqui somos candeeiros, somos candeias, que queremos acender outras lâmpadas, outras candeias, para que o Teu nome seja glorificado e o Teu reino venha ganhar, venha ser vitorioso nesta terra. Ó Pai, no nome de Jesus, guarda os Teus filhos, guarda esta casa, guarda esta família, cobre-os com Teu sangue, muda, Senhor, a direção, faça o Teu nome ser engrandecido. Se porventura alguém aqui que está escondido dentro de um vaso, em nome de Jesus hoje, muda essa história, muda esta posição, suba, Senhor, esta vida para o lugar de alcance à vista, e o Teu nome seja glorificado. Se alguém aqui, Senhor, escondido debaixo do conforto da cama, muda também esta posição. Ah, Deus, dá força para que estas chamas alcancem outras, e outras, e outras, e outras, e outras, e o Teu evangelho seja disseminado na terra, e o Teu nome seja glorificado. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém.